Ei, olha para mim. Você quer passar no concurso de Ribeirão das Neves? Você está cansado de ter que ir para Belo Horizonte ou para outros municípios trabalhar? Você quer ser um dos que vão ocupar as 2.000 vagas que tem aqui para Ribeirão das Neves? Então você precisa assistir às aulas do canal Simplifica Professor. Aulas de raciocínio lógico, aulas de português e entre outras aulas que estão chegando para aí. Vai ter em Neves sim as aulas presenciais. Então, já está saindo nas redes, tá? Algumas aí. No canal é tudo gratuito, é para te ajudar a você a passar no concurso. Então, vem comigo que vamos para mais uma aula de raciocínio lógico para o canal Simplifica Professor. Mas antes, aquele pedido especial. Se você não curtiu o link, você não vai fechar a prova. Se você não compartilhar, você também não vai fechar a prova. Para fechar a prova, tem que curtir, compartilhar e comentar. Vem comigo, vem para a aula. A aula de hoje ela é justamente sobre MDC e MMC. Isso está na maioria dos editais da banca IBGP. E qual que é a importância de MDC e MMC no raciocínio lógico? Gente, o raciocínio lógico, a lógica matemática, ela trabalha com uma velocidade do raciocínio. E a velocidade do raciocínio tem muito a ver com a sua capacidade de fazer contas. E o MDC e o MMC, que é o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Nós vamos usar mais o mínimo múltiplo comum, mas vou explicar no final da aula o MDC para que você, se aparecer algumas questões, há muito tempo não cai uma questão de MDC, mas se aparecer, você vai ter visto aqui no canal. Vamos para o MMC primeiro, que é importante. Para falar do mínimo múltiplo comum, vai ter uma aula só para falar de múltiplos e divisores. Tá? Que vai entrar aqui. Vai ter uma aula também para falar sobre decomposição em fatores primos, números primos e decomposição em fatores de números primos. É muito importante. Mas o MMC, ele nos ajuda bastante e ele é muito utilizado para operações com fração, tá? Então vamos supor que você tem aqui 2 terços mais 7 terços. Eu tenho aqui duas frações, né? 2 terços e 7 terços. Bem tranquilo. Eu vou olhar para esses dois caras. Quem que é esse primeiro cara aqui, ó, que mora em cima? Tá? É o numerador. Essa aula, ela realmente, ela volta um pouquinho e ela é um pouco básica. Então não se assuste com essa questão, tá? Você que está mais acelerado ou você que está iniciando agora os seus estudos, então vai ter toda essa questão aqui para a gente poder focar nisso aqui. Então, o numerador é o carinha que mora em cima. E o denominador é o carinha que mora embaixo. Já viu o beliche já na sua casa aí, seu irmão? Quem é que mora, quem dorme em cima, quem dorme embaixo? Sempre que em casa que tem beliche, fica naquela disputa. Ah, eu quero dormir em cima. Ah, eu vou dormir embaixo. Pois é, quem dorme em cima é o numerador. Quem dorme embaixo é o denominador. E, segundo a matemática, eu só posso somar e subtrair frações se os denominadores forem iguais. Então, se os denominadores forem iguais na operação com fração, beleza, eu só repito eles. Eu só repito o denominador. Se forem iguais, repito o denominador e soma quem está lá em cima. 2 mais 7 é igual a 9. 9 terços. Eu poderia deixar assim? Poderia, mas a matemática me orienta. A matemática era feita para isso, para chegar no mínimo, no resultado mais exprimido que você conseguir. Então você vai pegar o 9 terços e vai verificar se você consegue simplificar ou se você não consegue simplificar. E é por isso que nós somos o canal Simplifica, professor. Então aqui nós estamos aqui simplificando essa fração. Então, 9 sobre 3 é 9 dividido por 3, porque uma fração nada mais é do que uma divisão.
Estou dividindo. Fração é uma divisão. Pego aquele número, o 9, o numerador, e divido pelo denominador, que são 3 partes. Então, vou pegar o 9 e vou dividir em 3 partes iguais. Tá? 9 dividido por 3, 3. Certo? Beleza. Até aqui tudo bem. Operar, somar ou subtrair fração é a mesma coisa, não vai ter problema. Então, agora que vem o detalhe. Por quê? Quando aparecer denominadores diferentes, eu vou ter que chamar os meus amigos super-heróis da Liga da Justiça. Então, o que acontece? Para que eu possa chamar os meus amigos da Liga da Justiça, eu tenho essa operação aqui, ó. 2/3 mais 1/5 mais 1/4. Então, usa aqui frações básicas, frações simples, tá? Porque no momento a gente está focando na didática da aula para você entender o princípio dessa questão. Beleza. Desculpa os cachorros latindo aí, não tem jeito, né? Hoje eu estou sem o microfone, porque nós estamos fazendo uma adaptação dele no celular que está arrumando, aí levou para fazer os testes e hoje eu estou sem microfone, tá? Mas só para relatar isso aqui. Então, beleza. Então, eu tenho 3 frações e agora vou precisar fazer a operação. Eu posso somar? Para me somar fração, eu tenho que observar primeiro o denominador. E a pergunta é simples. Os denominadores são iguais? Não. Não são iguais, são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Ligar para chamar os Vingadores, ligar para a Liga da Justiça. Batman, pelo amor de Deus, me ajude. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fatorar. Eu vou decompor. Tá vendo que já está entrando os princípios? Vai ter uma aula só para decomposição e fatoração, mas aqui já vai entrar o princípio. Qual que é o princípio? Eu vou colocar em ordem crescente esses 3 números. 3, 4 e 5. E vou decompô-los em fatores primos. Tá? No momento eu quero só que você entenda isso. Depois eu vou vir explicando todo o resto dos conteúdos. Então, o que eu tenho aqui? 3, 4 e 5. Qual que é o primeiro número primo? Vou colocar ele para você aqui. Ó. Os números primos é um conjunto onde são aqueles números divididos por 1 e por ele mesmo. 2, 3, 5, 7, o 11, o 13 e assim por diante. Tá? Então, vou falar dos números primos numa aula especial. Já estou só adiantando, mas você vai decompô-los em fatores primos. Como que eu vou fazer isso? Assim. Vou pegar aqui, ó, e vou olhar. Tem algum número par? Tem um 4. Então, eu consigo dividir por 2. Porque todo número par é divisível por 2. Então, o 3 eu não consigo dividir. Aqui tem que ser divisão exata. O 4 divide por 2? Divide. Dá 2. O 5 divide? Não. É ímpar. Tem que ser exato. Então, também não consigo. Beleza? Tem 2 ainda? Tem par ainda? Tem. Então, tenho que continuar. Então, dá por 2 também. Repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. E o 5 não divide. Eu desço ele. Tá vendo aqui, ó? Minha meta é chegar todo mundo a 1. Quando deste lado de cá eu dividir todo mundo for 1, terminou a minha fatoração. Se não, eu tenho que continuar dividindo. Então, qual que é o próximo primo? O 2 já foi, agora é o 3. Então, vamos por 3. Tem algum que divide por 3? Tem. Esse aqui é divisível por 3. 3 por 3 dá 1. Desce o 1 e desce o 5, que não divide por 3. Certo? Vou para o próximo primo, porque 5 divide por 3? Não. Então, o próximo primo é quem? 5. Certo? Agora eu vou vir e vou dividir. O 1 eu repito, o outro 1 eu repito. 5 dividido por 5, 1. Ótimo. Chegou aqui no 1, acabou. Parei a minha fatoração. Certo? O que eu vou fazer agora, Eduardo? Eu vou fazer agora, vou multiplicar esses caras que eu achei aqui. Esses fatores primos. Tá? Então, esses fatores aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ok? Então, você podia fazer isso também, ó. 2 vezes 2, 4, que eu gosto, tá? É mais inteligente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 6. É mais fácil fazer conta. Às vezes, na matemática, nós temos que evitar os caminhos o caminho das pedras, tá? Então, alguns recursos eu vou estar falando ao longo das aulas. Beleza, o que eu fiz? Eu encontrei esse cara aqui, que é o mínimo múltiplo comum entre esses. Certo? Então, aqui, ó, o meu novo denominador, repito as minhas frações,
processo é esse. Eu repito as minhas frações e coloco esse cara aqui, ó, que é o meu novo denominador. Este é o meu novo denominador, beleza? Assim que eu achei o meu novo denominador, eu vou pegar agora e fazer esse processo. Presta atenção, tem uma aula aqui no canal, vou até deixar aqui o linkzinho dela, tem uma aula aqui explicando isso com mais tranquilidade, porque tem aulas aqui no canal do 6º ao 9º ano. Então você pode vir aqui nos vídeos antigos e procurar essa aula aí, tá bom? Porque esse aqui é específico para o concurso do raciocínio lógico da banca IBGP, mas você pode ver e assistir as outras aulas que estão aqui, porque eu tenho uma aula só para operações com frações. Procura no canal aí. Agora, o processo vou pegar esse novo denominador e vou dividir pelo antigo denominador. Vou colocar o sinal de divisão aqui para você, ó. 60 dividido por 3 dá 20. Então, o resultado deu 20. E o resultado desta divisão, eu multiplico pelo numerador. Presta atenção. De novo, 60 dividido por 3 dá 20. Pego esse resultado e multiplico pelo numerador. O resultado de 20 vezes 2, que dá 40, eu coloco aqui na minha operação. Ok? Faço o mesmo processo com o outro. 60 dividido por 5 dá 12. Tá? Então aqui deu 12. 12 vezes 1, 12. O resultado eu coloco aqui na minha fração. E finalmente, pego 60, divido por 4. 60 dividido por 4 dá 15. 4 vezes 15, 60. Então, dá 15. 15 vezes 1, 15. Agora, aqui que está o resultado nosso final. Certo? O que eu fiz? Eu peguei, tirei o MMC, decompus em fatores primos, multipliquei todo mundo, achei 60. 60 é o novo denominador que gerou desses 3 denominadores. Esse é o processo. Agora eu vou pegar o novo denominador, dividir pelo antigo, multiplicar pelo numerador. O resultado eu coloco em cima da fração. Agora que o denominador é igual, então agora eu tenho um denominador igual. Meus denominadores não estão iguais? Isso é o processo do mínimo múltiplo comum. Isso é o processo do MMC. O MMC ele tem a função de fazer denominadores diferentes se tornarem denominadores iguais, tá? Então, ao fazer este processo aqui, eu vou agora, então, somar os caras lá de cima. Vou repetir aqui para ficar fácil para a gente. 40 mais 12 mais 15. Vai dar, aqui eu repito, não posso somar o denominador. Não soma nem subtrai o denominador, você só repete ele, tá? Agora, 40, 12 mais 15, eu gosto de somar assim, para facilitar a minha conta. 12 mais 15 é 27. 27 mais 40 é 67. Verifico se eu consigo simplificar, tá? Verifico se eu consigo simplificar. Mas aqui não vamos simplificar, porque o número vai ficar daquele jeito ali. Porque 67 por 60 não dá para simplificar, mesmo que eu encontrar algum número múltiplo entre eles, que não existem, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje, vamos falar só de MMC e MDC. Agora, eu vou falar rapidamente do MDC. Como promessa aqui, ela praticamente não cai nas provas, então eu vou passar aqui para você como que eu calculo o MDC, tá bom? Eu vou pegar dois números, vou pegar o 40 e o 20, e vou decompô-los em fatores primos, tá bom? Vou decompor esses dois números em fatores primos. Aqui, ó. Poderia fazer junto? Poderia, mas eu vou fazer separado para que você possa entender. Então, 40, eu consigo dividir por 2, porque ele é par, dá 20. Eu consigo dividir por 2, ok? Que dá 10. Eu consigo dividir de novo por 2, que dá 5. 5 divide por 2? Não. Qual que é o próximo primo? 3. 5 divide 3? Não. Vou para o próximo primo. 5 divide por 5. Certo? Então, esse aqui é o 40. E quem que é o 20? Dá por 2, que dá 10,
Dá por 2, que dá 5. Dá 5, que dá 1. Certo? Beleza? Como que eu vou descobrir, então, qual que é o MDC entre qual é o M máximo divisor comum? Lá no MMC, todo mundo entra, faz parte, faz a multiplicação. No MDC, só os que são comuns. Então, vou pegar aqui, ó. Aqui tem um 2, aqui tem um 2. 2 vezes. Aqui tem um 2, aqui tem um 2. 2. Aqui tem um 2. Tem outro 2 aqui? Não. Então, esse cara não entra. Aqui tem um 5, aqui tem um 5. Então, esse cara entra. Como que eu calculo o MDC? Agora é só multiplicar quem é comum entre os dois. Quando é comum entre os dois, eu faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MDC, quando você decompõe 2 ou mais números em fatores primos, o MDC nada mais é do que os fatores primos comum entre eles, entre esses números, tá? É praticamente há muito tempo que eu não vejo em prova nenhuma, não cai no Enem, não tenho visto cair no Enem nos últimos 5 anos que eu estou estudando o Enem, para corrigir exercício, não vi caindo na prova do IFMG, não vi em concurso que eu estou resolvendo questões, mas tá aí para você não esquecer, né, e relembrar e rever isso aí, tá bom? Pessoal, a aula de hoje acabou, tá? Essa aula de MMC e MDC. Temos muitas aulas pela frente, muitas aulas mesmo. Então, fiquem atentos, não perca o ritmo dos estudos. A partir de segunda que vem, vai vir muitas aulas, uma em cima da outra, e os nossos aulões ao vivo. Fizemos a enquete e às 20 horas ganhou 67% dos votos das pessoas que votaram para as nossas aulas ao vivo, escolheram às 20 horas. Então, a partir de semana que vem, nossos aulões ao vivo vão ser 20 horas, tá bom? Então, um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a próxima aula.